4 dos 8 confrontos de Copa do Brasil serão decididos nos pênaltis. Que metade. Isso? O cara tá 4. maluco. Depois me cobra. Aí eu Interna também ele. não acho. Não, eu não interna acho. ele, interna. Cobra depois. Interna. Olá, estamos começando mais um Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou o André Carboni, editor do Yahoo Esportes, e eu estou aqui para mediar essa discussão sempre quente dos nossos blogueiros Jorge Nicola e Alexandre Pretzel, cardeais da imprensa esportiva brasileira aqui no Segunda Bola. E aí, Pretzel, gostou do título hoje? Não, teu título sempre é importante, fundamental. Só, eu acho que eu já estou num degrau acima. Eu seria uma espécie de um arcebispo, de repente, né? Eu acho que acima do cardeal é só o Papa, né? Não tem um arcebispo? Acho que tem, não? O cardeal é antes. Arcebispo é um nome mais pomposo. Se você quiser, arcebispo Alexandre Pretzel. Então, o auxiliar do papado, de repente, assim, a gente poderia colocar. Mas estou surpreso em te ver aqui, meu ídolo André Carboni. Porque semana passada o nosso Matheus anunciou mais um período de férias, né, que o amigo passaria num recorde histórico, né? Não sei na pasta de trabalho do Brasil. Não sei se o Matheus gosta de anunciar minhas férias, sendo que eu não estou de férias. Às vezes eu estou trabalhando, inclusive, e ele faz o podcast e fala que eu estou de férias. Um absurdo. E aí, Nicola, tudo bem? Tudo bem, eu me preocupo com você com essas férias seguidas. 4, 5, 6 em alguns anos, enfim. Mas tudo bem, estamos de volta aqui. Bora falar sobre Copa do Brasil. Se quiserem saber sobre Portuguesa também, estamos aí. Acho que hoje a Portuguesa não entra. E lembrando que você pode ouvir o Segunda Bola no seu agregador de podcast favorito. Estamos aí no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, Amazon Music e muitos outros. E além disso, você pode nos assistir no YouTube, no canal do Yahoo Esportes recém-criado. Alguns cortes dessa nossa conversa toda semana também estão no site do Yahoo Esportes. Vai lá conferir. E hoje vamos falar de Copa do Brasil, que tem as oitavas de final começando nesta semana. E teremos alguma distância até as partidas de volta, 3 semanas. Mas antes, eu queria saber uma perguntinha simples, que estava aqui pensando com os meus botões. Temos 16 finalistas na Copa do Brasil e 16 na Libertadores? Contando apenas essa fase mata-mata, Alexandre Pretzel, o que é mais difícil? É uma boa pergunta, né? Porque na Copa do Brasil, nós temos 14 times da Série A e dois gigantes do futebol brasileiro da Série B, Bahia e Cruzeiro. Quer dizer, não tem confronto fácil, né? Mas o Botafogo pegou o América, é favorito. Não é. Acho que não é. Então, o Fluminense é favorito contra o Cruzeiro? Não é. Acho que não é. Acho que são jogos parelhos em todos os cruzamentos. Inclusive, talvez o Atlético Paranaense seja um pouquinho mais do que o Bahia. Talvez. Mas eu te entendi. Você acha que a Copa do Brasil, como tu quiseste levantar essa tese, eu já imagino que tu, André, acha a Copa do Brasil mais difícil que a Libertadores. Eu acho tão difícil quanto. Fiquei só pensando, porque Jorge Nicola, é melhor pegar um América ou um Cerro Porteño? Eu vou responder a tua pergunta sendo franco. Eu acho que a Copa do Brasil é mais complicada do que a Libertadores da América. Porque, exceção ao River Plate, que é um adversário com estilos e capacidades que não temos para reproduzir no futebol brasileiro, todos os demais são inferiores aos que a gente tem aqui. Por exemplo, o São Paulo não tá no mata-mata da Libertadores, tá na Sul-Americana. E é um adversário chato de pegar na Copa do Brasil, embora eu veja o Palmeiras favorito. Isso pode ser reproduzido por vários outros clubes. E aí, só para completar a cereja do bolo, para fazer com que a Copa do Brasil se torne ainda mais interessante nessa temporada, o sorteio... Se eu, Pretzel e Carboni fôssemos ser os responsáveis pelo sorteio, mas não pelo sorteio que você vai tirar a bola, vai ser um sorteio dirigido, a gente vai escolher os confrontos. Talvez a gente não tivesse a capacidade de fazer um sorteio tão bacana quanto o realizado, com um monte de clássico, com jogos pesadíssimos, e aí, por ironia do destino, a gente ainda tem alguns cruzamentos, isso eu acho que nem é tão legal, né? Mas alguns cruzamentos do Campeonato Brasileiro que se repetem ou acontecem logo depois. Tem o São Paulo e Palmeiras segunda-feira, um São Paulo e Palmeiras quinta, um Corinthians e Santos quarta, um Corinthians e Santos no fim de semana. Enfim, foi Galo a Copa do Brasil. Também. Pois é, Flamengo Atlético, bem lembrado. É uma Copa do Brasil espetacular, com pagamentos bem
os pagamentos da Libertadores são maiores, mas as cotas de participação na Copa do Brasil também são bem bacanas e ela vai ser espetacular nessa temporada de 22. E ainda poderia ter dado Fla-Flu e Atlético e Cruzeiro, né? E eles acabaram se cruzando. Muita gente falou, né? Ah, esse sorteio foi armado e tal. Pô, cara, não. Que bom, né? Porra. Se foi armado, que seja desse jeito, né? Pelo amor de Deus. Nisso, a gente desconfia de tudo hoje, cara. É impressionante. Então, sabe, eu gostei muito do sorteio e acho que esses jogos serão maravilhosos, incluindo o América e Botafogo. Mas essa tua pergunta é interessante, André. Só que o América, num grupo com Del Valle, com Tolima e com Galo, ficou em último. Então, um América e Cerro Porteño hoje, eu não sei se o América passaria do Cerro. Não sei. É verdade, não estava lembrado disso. E foi por muito, né? O América nem chegou a ameaçar no grupo, né? Bom, a gente pode falar de cada jogo aqui. E eu quero começar pelo jogo que eu acho que é o que mais tem talento aí em campo. É Atlético Mineiro e Flamengo. Pretzel, você vislumbra alguma coisa diferente do que aconteceu nesse último fim de semana com o Atlético Mineiro vencendo o Flamengo? O Atlético Mineiro vai jogar a primeira partida em casa e o Flamengo joga a segunda em casa. O Atlético Mineiro em teoria, o favorito para esse jogo, uma coisa que a gente não imaginava há alguns meses, né? Se a gente for pegar a referência do jogo da Série A do Brasileiro, sem dúvida, né? Porque o Galo foi muito superior ao Flamengo. E, aliás, achei bem estranha a postura do Flamengo em campo, né? Um time bem apático para um jogo daquele tamanho. Então, sabe que quando saiu o sorteio, eu cheguei a dizer que eu acho que o Flamengo eliminaria o Galo. E eu falei isso antes de toda a crise técnica, antes da demissão do Paulo Souza, né? As coisas mudam. Eu gosto do Dorival Júnior, mas já são 2 derrotas em 3 jogos. Não é fácil, né? Se as pessoas acham que o Dorival vai arrumar a casa de uma hora para outra, é difícil. Você vê um vestiário do Flamengo com jogadores como é que eu posso dizer? Jogadores muito consagrados, né? Que me parece que não, viu? Não é que eles estejam dando de ombros. Eu não imagino que os caras vencedores não queiram ganhar. Não é isso. Mas assim, meio assim, acomodados. Pois acomodados. Eu acho que o termo é esse. Perdemos, mas ali, é o que o Ilharão disse. Pô, nós estamos 10 pontos atrás do Palmeiras. Em 2019, eles só falam nisso. A gente tirou 10 pontos do Palmeiras, a realidade mudou. 3 anos depois, hoje, o Palmeiras é muito superior ao Flamengo, por incrível que pareça. Então, assim, nesse ponto que tu colocaste, claro que o Galo abre o confronto como favorito, né? Abre o confronto em primeiro jogo no Mineirão, abre o confronto como favorito. Mas a postura do Flamengo certamente será diferente. Não será apática como foi no jogo da Série A do Brasileiro. Mas eu concordo contigo. Nesse momento eu tenho que admitir que o Galo é favorito. E aí, Nicola, o que você acha desse jogo aí? Eu concordo com o Pretzel em relação ao favoritismo do Atlético, mas eu acho que é mais demérito do Flamengo do que mérito do Atlético. O Atlético também não vive um momento legal, até a vitória contra o Flamengo no final de semana. Eram 4 jogos sem vencer, e o Turco Mohamed muito na corda bamba. Eu tinha até ouvido de uma pessoa do Galo que uma derrota causaria demissão. Já houve até contato com o Gauchinho, as partes não vão confirmar, mas houve um primeiro contato com o Gauchinho para tentar entender. O Gauchinho é o empresário do Renato Gaúcho, para tentar entender as possibilidades do Renato assumir o Atlético. Eu imagino que o 2-0 do Campeonato Brasileiro sirva de alerta para que o Flamengo entre pelo menos com mais determinação, com mais vontade, mas é um time muito bagunçado, né? É um time que perdeu padrão ofensivo, é um time que perdeu composição tática, é um time que se defende muito mal. E aí, tem pegada, né, Nicola? Perdeu aquela pegada. Perdeu. Mas eu vou tocar naquele ponto que você falou da acomodação. É assim, esses jogadores campeões em 2019, eles desde 2020 eles vêm dando mostras de acomodação. E é uma acomodação que se junta ao status de donos do vestiário. Os caras têm a chave do vestiário. Por exemplo, é uma coisa básica, uma coisa bobinha, mas depois de o Flamengo enfrentar o Atlético no domingo em Minas Gerais, o Flamengo embarcou no domingo à noite para o Rio e agora volta na terça-noite para Belo Horizonte. Esse foi um pedido dos atletas. Talvez não fosse a hora de atender a pedido de atleta nenhum. Talvez fosse a hora de determinar que o time ia ficar em Belo Horizonte para ganhar mais tempo de recuperação, para poder treinar mais, para poder se entrosar mais em relação às coisas que pede o Dorival. Esses atletas que já são acomodados, eles são os donos do vestiário e parecem estar vivendo uma situação extremamente confortável. Quem sofre é o torcedor do clube. Bom, vamos para um dos clássicos da quarta-feira. Fortaleza e Ceará. Fortaleza, enfim, não é mais o último colocado do Campeonato Brasileiro.
com mais uma vitória, dessa vez sobre o América Mineiro, e agora já está começando a dar resultado no Campeonato Brasileiro, aquilo que não vinha acontecendo apesar das boas atuações. E aí, Pretzel, o que você acha desse Fortaleza e Ceará aí? Não, um jogo parelho, mas assim, ó, o Fortaleza é mais time que o Ceará, na minha concepção. O Fortaleza joga mais futebol que o Ceará. Só que o Ceará agora trouxe o Marquinhos Santos, né? Tá encaixadinho com o Dorival Júnior. O Marquinhos é um bom treinador. Só que ele andou nos discursos, é uma opinião que eu tenho, tá? Eu tô ouvindo o Marquinhos há quase um ano aí, ele tem falado muito de religião, né? Em todas as entrevistas. Eu não sei se ele mudou um pouco o foco dele em relação a isso. Mas no campo, o Ceará com ele foram 2 jogos e 2 empates em 0-0. Empatou com o Galo e empatou com o Cuiabá. E vendo os jogos assim, ó, time físico, time marcador, e que tem um jogador que tá arrebentando, cara. E pra mim é surpresa, que é o Mendonça. Porque o Mendonça tá jogando de bola hoje na Série A do Brasileiro e no Ceará, é um negócio impressionante hoje. Ele até está na seleção do campeonato no momento, pela média, né? Então eu acho que, olha, o Fortaleza é mais time? Tem um treinador mais ajustado, mais entrosado, mas o Ceará, assim, no retrospecto, sempre, quando se menos se esperou, ele ganhou do Fortaleza. Então, não é ficar em cima do muro, cara, mas eu acho que vai ser uma decisão por pênaltis. Eu vou ficar com Fortaleza. Nossa, já vai até nos pênaltis. E aí, Nicola, o que você acha? Eu acho que vai dar Ceará. Até acho que o Fortaleza joga mais bola do que o Ceará, mas é aquele momento da temporada em que as coisas não se acertam, as coisas não se ajustam. A vitória no final de semana, o gol do Pikachu mais um, mostrou um Fortaleza com muita dificuldade. Enfim, o Ceará tem no Mendonça, cara, o que o Mendonça tá jogando hoje é algo impressionante. O Mendonça dos tempos de Corinthians era aquele atacante que corria demais, mas toda vez que tinha que pensar tinha dificuldade. O problema é que, como ele corre muito, ele tem que pensar em algum momento a coisa não funcionava. O Mendonça de hoje continua correndo pra caramba, mas ele tem batido na bola muito melhor, ele dá uma verticalidade pro Ceará e permite ao time que se defenda e explore o contra-ataque nas costas dos laterais adversários. É um momento espetacular. Talvez até seja maluco o que eu vou dizer, mas tem poucos, 2, 3 no máximo jogadores que estão jogando mais bola hoje do que Steven Mendonça no futebol brasileiro. Hoje, no nosso retrato de hoje. Eu vou ficar com o Ceará com dificuldade, com jogos bem apertados, mas eu acho que o Ceará acaba passando pelo Fortaleza. Eu vou de Fortaleza nessa. Vamos para outro clássico de quarta-feira, Atlético Goianiense e Goiás, um jogo que nem sempre vemos na Série A, mas nesse ano vemos. E o que você acha desse clássico de Goiás, Alexandre Pretzel? O Goiás ganhou o jogo da Série A, né? 1-0 dentro do campo do Atlético, lá do Antônio Ascioli. E assim, ó, o time do Goiás é limitadíssimo, né? Tá com 14 pontos agora, nesse momento que a gente tá gravando aqui. E o Jair Ventura, o time não empolga. Eu acho até que ele tá conseguindo uma campanha razoável pela realidade do Goiás. O Atlético é mais time. O Atlético é melhor treinado, tem melhores jogadores. O Marlon Freitas é um dos melhores volantes do futebol brasileiro. E o presidente Adson Batista me disse que dificilmente ele vai ficar, agora está acabando o contrato. Tem várias propostas. Contratou, acho, razoavelmente bem com a volta do Luiz Fernando, com a vinda do Léo Pereira, com o Churin de centroavante, que é um cara que está fazendo gols no Dragão. Eu acho que o Atlético é superior. Passa para mim o Atlético. Só uma curiosidade, o Atlético Goianiense ainda está em busca de centroavante. Os caras têm contratado muito bem nas últimas temporadas, tanto que o Atlético ele tem passado longe da zona do rebaixamento nos últimos anos. Uma das possibilidades seria a do Renato Kaiser, que não fica no Fortaleza, reforço mais caro da história do Fortaleza, 6 milhões de reais por 60%, só que o Fortaleza só aceita vender. E o Atlético queria jogar o jogador por empréstimo, então o Dragão está pensando no Everaldo. Vocês vão lembrar, centroavante que jogou na Chapecoense, foi pro Kashima Antlers, nesse momento é reserva por lá. Assim, o Goiás chegou a viver um momento legal. Vitória contra o Botafogo no Rio de Janeiro, eliminou o Red Bull Bragantino, vencendo o Red Bull em Bragança, mas era muito mais na transpiração, na imposição física e até com algum requinte de sorte por conta daquele esquema bem Jair Ventura do que qualquer outra coisa. Tanto que a atual realidade já é de um time que não vence há 4 jogos, 2 empates contra Fortaleza e contra Ceará e 2 derrotas contra Internacional e Corinthians. O Atlético Goianiense é um time mais pronto e é um time que joga mais com a bola, né? Um time que você percebe que taticamente é um time
mais evoluído. Mas eu acho que são 2 confrontos para igualdade e decisão nos pênaltis, e aí eu acho que vai brilhar o Tadeu. Disse um monte de coisa elogiosa ao Atlético Goianiense, mas eu acho que o Clássico vai acabar igualando a situação e o Tadeu vai ser o destaque, classificando o Goiás nos pênaltis. É engraçado que, bom, vocês estão discordando direto aqui, isso é bom. Graças a Deus. Que clássico iguala as coisas também, né? Parece que é um discurso forçado, mas não é não, cara. É muito engraçado essas coisas. O que não dá para dizer que o nosso debate é um clássico, né? Porque o nosso debate não iguala as coisas. Ai, meu Deus. Começou. Tem a sandália da humildade aí, ô Carboni? Parece que tá perdida por aí, né? Ninguém tá usando. Não, só uma pessoa não tá usando, né? Mas tá bom. Bom, Bahia e Atlético Paranaense. E aí, Prédio, o que você acha dessa partida? Não, aí sim, dos 8 confrontos, esse para mim é que tem assim uma vantagem, eu vou colocar uma vantagem maior entre um time e outro. Não porque o Bahia não tem grandeza, não é isso. O time do Bahia é um time hoje de Série B. Você olha para a escalação do Bahia, se bem que o Bahia tem um jogador muito interessante lá, que é um volante chamado Douglas, se eu não estou enganado. É muito bom jogador. Muito bom jogador. Eu não sei se ele era da base ou se ele veio lá do interior da Bahia. Muito bom jogador. E aí então o Bahia, assim, ó, o Davó tá jogando bem lá, mas é um jogador de Série B também. Tem o Guto Ferreira, que já tá há mais de um ano lá. Eu acho o seguinte, né? O Atlético Paranaense, para mim, é time de G4 do Brasileiro. O Filipão tá achando a fórmula. É uma equipe com um elenco bom, de boa qualidade. Então, para mim, essa é a maior diferença técnica entre um time para o outro, na minha opinião. Então, eu fico com o Atlético Paranaense e acho até que ganha as 2 partidas. E aí, Nicola? Eu acho que são times de G4 nas suas divisões, né? E aí pronto, e aí você tem a explicação do porquê da diferença. O Atlético fez muito bem ao contratar o Felipão, e assim, eu me sinto bem à vontade para falar sobre o Felipão, porque eu entendo no Felipão um técnico desatualizado, já foi alvo de várias discussões aqui entre o Prétio e eu, enfim. Mas era o que o Atlético precisava naquele momento. O Atlético saiu contratando vários jogadores e não dava liga, né? Isso também passava porque os técnicos que o Atlético contratava não eram técnicos grandes, reconhecidamente grandes. Chega lá um Felipão, que por mais que não seja um mágico na parte tática, mas é um cara que aglutina e é um cara que faz com que os atletas olhem de baixo para cima. Ninguém no Atlético vai poder olhar pro Felipão de igual para igual. E o Felipão dá muito moral pros atletas, né? Só você vê o que o Pablo tá jogando. O Pablo do São Paulo e do próprio Atlético no início de temporada era um Pablo que era olhado com desconfiança, que não conseguia render. O Felipão chegou e falou: ô Pablo, você vai jogar, cara. Você pode fazer 1, 2, 3 jogos mal, você vai ser meu titular. E o Pablo tá rendendo. Até Vitor Bueno meteu gol outro dia. São 9 jogos sem perder do Atlético Paranaense, com 6 vitórias e 3 empates. O time estava correndo o risco de não passar para a próxima fase da Libertadores, passou. Vai figurar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, não tem a menor dúvida. O Bahia está naquela toada de brigar por G4 no Campeonato Brasileiro da Série B. Nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias e 2 empates. Ou melhor, 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. É um time que vai se classificar, vai subir na Série B, mas tem um patamar financeiro, técnico, tático bastante distante do Atlético, vai dar furacão. Também acho. Nessa temos unanimidade. Último jogo da quarta-feira também é clássico, Corinthians e Santos. Corinthians joga primeiro em casa, o Santos decide em casa. Pretzel, em teoria o Corinthians é favorito, né? Em teoria. E acho até que o que vai muito pelo banco de reservas, ali pelo reservado, onde um treinador para mim é superior ao outro, né? Se tu colocasses o Bustos no time do Corinthians, eu acho que o Corinthians não estaria na coliderança ao lado do Palmeiras. Perfeito o que eu tô dizendo? Se tu colocasse o Vitor Pereira no Santos, eu acho que o Vitor Pereira estaria dando mais jogo pro Santos neste momento, né? A campanha do Santos, ela é uma campanha na Série A, para mim, compatível com a sua realidade. Na Sul-Americana, eu acho que o Santos tem mais chances. Agora, é o clássico, né? O Santos ganhou o clássico do Paulista. 2-1, quando o Silvinho... Não, o Fábio Carille o Fábio Carille, o técnico do Santos, e o Silvinho, o técnico do Corinthians. Foi 2-1 de virada na Neoquímica Arena. Mas o Santos só ganhou, se eu não estou enganado, só ganhou 2 vezes lá, desde que o estádio foi inaugurado. É um confronto muito duro, muito difícil, mas eu acho que em 2 partidas, pela realidade atual, eu acho que passa o Corinthians. E aí, Nicola, concorda? Eu tinha a certeza que passava o Corinthians assim que o sorteio foi feito, mas a cada novo jogo do Corinthians, e por mais que o Corinthians se distancie dos outros, eu fico mais convencido de que esse confronto aberto.
A diferença entre Santos e Corinthians não é de 7 pontos, como mostra a tabela de classificação. O Corinthians está fazendo mais pontos do que tem jogado futebol. E o Santos tem menos pontos do que tem jogado. Concordo em relação ao Fábio. Outra coisa, o Santos poderia ter 4 pontos a mais pela arbitragem. Na realidade, o Santos hoje teria 22 pontos se não errassem tanto contra ele. A 3 do Corinthians. Aí isso já muda radicalmente a configuração da coisa. Eu acho que são 2 jogos para 2 empates. Eu acho que mais uma decisão por pênaltis. E aí não é ficar em cima do muro, porque eu vou me posicionar. Eu acho que vou até dizer quem que eu acho que passa. Mas eu não tô convencido de que o Corinthians merece, por exemplo, ser o segundo colocado do futebol brasileiro hoje. O Corinthians tem a mesma pontuação, depende dos critérios, do jogo a menos do Palmeiras, mas eu acho que o Santos vence em casa, perde fora e na decisão por pênaltis dá Santos, com o João Paulo se consagrando. Bom esses detalhes, hein, Nicola? E o Corinthians é o segundo colocado. Eu acho curioso isso que você falou de não jogar bem, né? Os times, vocês acreditam que... porque isso às vezes acontece. O time, por exemplo, não joga bem, só que ganha. Não joga bem e ganha. Não joga bem e ganha. Até que em um determinado momento ele passa a jogar bem. E aí ele já está numa posição privilegiada. Ou não também, né? Vocês acham que isso pode acontecer com o Corinthians? Ele pode passar a jogar bem em algum momento e aí se aproveitar que já está lá em cima e brigar pelo título brasileiro? E talvez a janela do meio do ano chegue alguém, né? Pelo que o Vitor Pereira pediu, vamos ver. O Corinthians não tem muito dinheiro, mas vamos ver se haverá um investimento aí. Agora o Santos, o que me parece no Santos é o seguinte, o treinador é um treinador atrapalhado, certo? Ele se enrola na hora de fazer as substituições. No último jogo contra o Red Bull Bragantino, ele entregou o meio de campo pro adversário no segundo tempo e tomou o gol de empate merecidamente. Então, assim, eu acho que a diferença hoje, por isso que eu quis fazer essa ressalva, ela está na área técnica. O treinador do Corinthians, mesmo com algumas coisas que eu não concordo, o jogo coletivo do Corinthians, ele melhorou, né, mas estava ruim por causa do rodízio. Uma coisa é você fazer rodízio com grandes jogadores à tua disposição, né? Tu tem, vamos lá, 22 nomes maravilhosos, aí é uma coisa. Tu fazer rodízio com os caras que tu tem aí, eu acho que tu perde muita competitividade e perde jogo coletivo. E acho que o Corinthians tem mais que o Santos nesse ponto. Apesar do Ângelo, do Marcos Leonardo, o Léo Batistão que está fazendo um bom trabalho no Santos, eu vejo o Corinthians mais encorpado como time pelo seu técnico. Agora vamos para os jogos da quinta-feira. E começamos pelo primeiro, que já é 19 horas, Fluminense e Cruzeiro. O Fluminense está em 6º lugar do Campeonato Brasileiro, uma campanha razoável e podemos dizer esperada também, né? O que nós esperávamos do Fluminense é ficar por essa posição mesmo. Está fazendo bons jogos e o Cruzeiro é a sensação da Série B, acima do que nós imaginávamos antes do campeonato. Você acha que o Cruzeiro consegue ameaçar, Pretz, um time que está fazendo um bom time que está fazendo uma campanha esperada na Série A? Cara, essa é uma pergunta muito interessante, mas assim, eu coloco hoje a chance do Cruzeiro pela motivação, pelo empenho e pelo treinador, que está com o time bem ajustado. Agora, na questão técnica, qual jogador do Cruzeiro seria titular no Fluminense hoje, né? Pegando uma divisão pela outra? Eu acho que nenhum. Talvez o Edu? Talvez. E olhe lá. Então, certo, por essa diferença, se fizer um mano a mano concorreria com o Cano, talvez não, né, Preto? É o outro, o Luiz Henrique, né? Não daria também, isso, tu tem razão. Nem o Edu, que eu acho que é bom jogador e que times da Série A não prestaram atenção nele, eu tô falando nele há 3 anos. Né? Então eu acho que o Fluminense é favorito, mas eu tô vendo o Cruzeiro muito entusiasmado. O Cruzeiro com o Ronaldo nos bastidores muito forte que eu digo de pensamento de futebol, de evolução de clube, de retomada, né? E eu acho que o Cruzeiro vai entrar com força contra o Fluminense. Acho que vai passar o Fluminense, certo? Mas não vejo tanta facilidade. Espero 2 confrontos equilibrados. E aí, Nicola? Esse Fluminense é muito louco, cara. Como são os times do Fernando Diniz, né? São times que, por exemplo, fazem baita jogo contra o Flamengo e perdem. Aí vence o Atlético Mineiro por 5-3, jogando muita bola, dando totó no Atlético, uma totó. E aí na rodada seguinte perde pro Atlético Goianiense em casa. É difícil prever o que vai ser o Fluminense do Fernando Diniz, cara.
Embora você veja os conceitos, a aplicação de ideias táticas, tá tudo lá presente, né? Só que é um time que parece muito instável, é exatamente o oposto do Palmeiras, que é aquele time absolutamente irregular, o time alemão, né? Que você sabe o que esperar. O do Fluminense eu não sei o que esperar. Pode vir uma goleada, mas pode vir um tropeço acachapante. Contra um Cruzeiro que é muito, mas muito regular, só que numa escala técnica, tática menor. O grande segredo do Cruzeiro é a intensidade. O Pesolano conseguiu montar um time que respeita demais a parte tática e que se mata dentro de campo até para recuperar a bola rápido. É assim, eu vejo o Atlético Paranaense bem favorito contra o Bahia, né? Não vejo chance de o Bahia eliminar o Atlético. Eu vejo chance de o Cruzeiro eliminar o Fluminense, embora o favoritismo hoje é do Fluminense, sei lá, 65% de chance para o Flu, 35% de chance para o Cruzeiro. Nessa concordamos. A gente espera confrontos equilibrados, né? Mas com um leve favoritismo do Fluminense. Mas daqui a pouco, né, Nicola, a gente não ficaria surpreso se o Cruzeiro ganhasse por 1-0 no Mineirão, mesmo sendo eliminado. Não ficaríamos surpresos. Agora vamos falar de um jogo que eu tenho certeza que se eu falasse uma semana atrás, seria muito mais equilibrado do que está hoje. Mas hoje, depois de uma semana, parece que tudo mudou. América Mineiro e Botafogo. O Botafogo, há uma semana do que a gente está gravando, estava invadindo o CT, depois de 4 derrotas. E agora, depois de 2 vitórias, a torcida foi receber no aeroporto com festa, com faixas, com tudo. Obviamente, assim, podem não ter sido os mesmos torcedores, né? Mas não deixa de ser curioso, porque, afinal, quem estava vaiando lá no Newton Santos na semana passada era todo botafoguense vivo, né? Não era só apenas aquele que estava dentro do estádio, né? E agora estão todos felizes. O Botafogo virou favorito contra o América agora, Pretzel? Não considero, até porque aqueles torcedores que invadiram, bandidos, né? Aqueles caras que invadiram, eles devem ter pensado, tá vendo? Olha lá, nós temos que ir de novo depois, porque depois que a gente foi, ganhamos 2. Isso aí é lamentável, isso aí é irritante, isso aí, né? O Botafogo jogou melhor que o São Paulo, ganhou bem, e o Botafogo arrumou o adversário correto para sair da crise, que é o Internacional, que é um time medíocre e que está fazendo uma campanha acima do normal na Série A do Brasileiro. Mas assim, ó... Pega no pé do Inter? Que é isso? Pega. Eu? É. O time do Inter é um time comum, o time do Inter está de aniversário. Está de aniversário com essa pontuação que está fazendo. Agora, eu acho que o Botafogo hoje não é mais time que o América, não. O América perdeu para o Fortaleza, mas jogou bem de novo. O América contra o Fluminense foi melhor que o Fluminense, não conseguiu fazer um gol. E o América contra o São Paulo amassou o São Paulo. Tá certo que nos últimos 9 pontos o América fez 1, mas o desempenho não caiu. O desempenho não caiu, por incrível que pareça. Eu vejo um confronto muito parelho e sabe de uma coisa? Acho que dá América. E aí, Nicola? Acho que dá Botafogo, mas bem apertado, 55% pro Botafogo, 45% pro América. Eles se enfrentaram recentemente. Você falou em 4 derrotas seguidas, eram no total 5 jogos sem vencer, porque antes dos 4 jogos de derrotas consecutivas, houve um empate entre eles 1-1, lá em Minas Gerais, jogo em que o Aloysio Boi Bandido abre o placar a favor do América, e no finalzinho, quase nos acréscimos, o Erisson empata 1-1. O América merecia ter vencido aquele jogo. Eu acho que o América vai precisar conseguir um bom resultado em casa, para ter a oportunidade de contra-ataque no jogo no Rio. Eu acho que o Botafogo passa, mas eu também não me deixo empolgar. É óbvio que se eu fosse botafoguense, estaria alucinado. Mas esse jogo contra o Inter não serve como referência, cara, que esse Internacional é muito esquisito, cara. Os caras conseguem, estando vencendo por 2-0 com um jogador a mais, tomarem a virada do jeito que foi. Que papelão. Eu fico imaginando como é que foi o final de semana de Alexandre Pretzel depois de presenciar cenas lamentáveis no Beira-Rio. 0, porque o André Carbone, que fica toda hora irritado comigo quando eu falo que o Inter é um time medíocre, o Internacional é um time bem comum, certo? Tem um treinador que eu gosto, né, que nesse jogo contra o Botafogo ele se entusiasmou, fez 2-0 e abandonou a defesa. Vambora, né? E aí perdeu o jogo que estava ganhável, mas de acordo com a realidade do Inter. Mas pega muito mais no pé do que o Grêmio, por exemplo. Do que o Grêmio. O Grêmio tá na segunda divisão e é elogiado. O time do Grêmio também é medíocre e eu tentei ver Grêmio e Sampaio Corrêa e posso dizer pra vocês, viu? Que jogo horroroso. O time do Grêmio não tá jogando nada, viu? Não tá jogando absolutamente nada. Agora vai ter o Lucas Leiva aí, ok.
Vai chegar mais um ou outro nome, mas ainda assim é um time medíocre também. Maior folha salarial da história da Série B, Pretzel. 10 Não joga milhões e meio de reais de nada. Tu tem visto o Grêmio jogar? O Grêmio não joga nada. Sim, nada. O Grêmio, a folha do Grêmio, Pretzel, paga a folha de 12 times da segunda divisão e ainda sobram mais que 600 mil reais. Não, pô, contratou o Lucas Leiva, jogador de nível de seleção. Se o Grêmio... E a minha relação não constava o salário do Lucas Leiva, pode pôr mais 350 mil nessa conta aí. Se o Grêmio não nadar de braçada a partir da janela do meio do ano agora, aí alguma coisa tá errada. Mais alguma coisa está errada. E Nicola, eu não sei se você tem isso de cabeça ou nas suas anotações aí, vou te dar um tempinho depois para procurar. Quanto que vale essa vaga para as quartas da Copa do Brasil aí? 3.900. 3.900? 3.900. Os times que estão nessa fase garantiram 3 milhões de reais de prêmio. É assim, as primeiras fases da Copa do Brasil, elas respeitam um ranking, né? Então, tem valores diferentes. A partir da terceira fase, isso já muda. Então, todo mundo que chegou às oitavas embolsou 3 milhões de reais e todo mundo que chegar às quartas embolsa 3.900, isso sem falar na bilheteria, né? Você tem o jogo em casa, entre outras coisas. Vocês acham que isso, antes da gente falar do último jogo que é São Paulo e Palmeiras, vocês acham que o fato de 2 jogos, né? Um ida e volta, valerem 3 milhões e 900, faz com que o jogo anterior ao segundo jogo, né, o jogo anterior ao jogo da volta no Brasileiro, vamos com o time reserva, que a gente tem que vencer esse jogo de qualquer jeito? Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que os clubes se deram conta do que é a Série A do Brasileiro hoje. E mesmo que alguns jogos estejam sendo difíceis de assistir, né, essa Série A é a mais equilibrada da história dos pontos corridos. É a mais equilibrada. Eu ainda vejo que o Palmeiras vai se desgarrar, aí é apenas um sentimento, mas assim, ó, você pega a diferença do primeiro hoje pro 16º, ela é pequena. Então, na zona de rebaixamento hoje, tu crava o quê? Talvez o Juventude, e mais ninguém. Então, sabe, é um campeonato muito equilibrado, tanto na ponta de cima quanto no meio principalmente, e na ponta de baixo. Então, eu acho que dessa vez não vai haver poupar os jogadores. Tem que lembrar também que na Série A, vamos lá, Curitiba não tá na Copa do Brasil, o Inter não tá na Copa do Brasil, só que o Inter tem a Sul-Americana, mas em semana de Copa do Brasil ele folga. Me ajudem aí. O Juventude não tá, são 3. O Cuiabá não tá, 4. São só 4, pelo que eu me lembro. São só 4. São 14, faltam 2 ainda, que são 14, faltam 2 ainda, né? Red Bull Bragantino não tá. Caiu. 5. Tem mais um na Série A, vamos ver. Não, então, o resto... Havaí? O Havaí. Perfeito. 6 times que tem semanas livres. Então, assim, ó, eu acho que não dá para facilitar, a gente não vai ter poupar os jogadores. Eu discordo do Pretzel nessa, porque assim, são 3 milhões e 900 de prêmio nas quartas e 8 milhões de reais de prêmio para quem chegar na semi. Depois, pros finalistas, além da chance do título, o vice-campeão embolsa 25 milhões de reais e o campeão embolsa 60 milhões de reais. Estou me referindo apenas ao prêmio na decisão. Então, assim, passou para a próxima fase 3.900. Passou mais uma fase, mais 8. 3.908, estamos falando de quase 12 milhões de reais. Aí, se você vai para a final, você tem no mínimo mais 25 milhões de reais garantidos. É muito dinheiro, é muita coisa. O Campeonato Brasileiro de 38 rodadas te permite uma recuperação um pouquinho mais lá na frente, até porque vários desses jogos de Copa do Brasil são clássicos. Tenho certeza que a prioridade na volta vai ser o confronto da Copa do Brasil. Só não gosto desse espaçamento gigante, né, de 3 semanas entre o confronto da ida e o confronto da volta. Acho que isso faz com que a coisa se disperse um pouquinho, especialmente porque a gente vai ter confrontos de Libertadores e de Sul-Americana entre as datas, né? Então, só para citar o exemplo do São Paulo. São Paulo pega o Palmeiras agora, depois o São Paulo faz 2 jogos de Sul-Americana nesse intervalo e depois pega o Palmeiras na volta. O mesmo vale para o Palmeiras enfrentando o Emelec nesses 2 meios... Não é Emelec, Erro Portem. Isso, Erro Portem. Nessas 2 próximas meios de semana. Isso. São Paulo é Católica do Chile. Que é uma baba, tava no grupo do Flamengo e é uma baba. Contratou o Isla agora, o Isla tá indo pra lá, né? Sabe por que eu me agrada a distância? Eu não acho que... E na Europa se faz assim também. Você joga um jogo de mata-mata internacional, ou nacional, que seja esse aí, mas no caso um jogo de mata-mata internacional numa quarta-feira. Você tem um jogo no domingo do seu campeonato nacional e na quarta-feira a volta do mesmo jogo internacional. Este jogo do meio
é quase certo que você tem que poupar jogadores. É quase certo. Enquanto que se você tem uma distância de 2 semanas, isso pode ser mais diluído. Você pode poupar menos jogadores na primeira partida de fim de semana e alguns outros na partida do outro. Eu não acho que você perde tanto em um jogo. Tem muito time que, quando isso acontece, o time do fim de semana é inteiro reserva. Inteiro reserva. E eu entendo que, nesse caso aqui, você tem oitavas da Copa do Brasil, depois oitavas da Libertadores, oitavas da Libertadores e oitavas da Copa do Brasil. Ou seja, o brasileiro aí no meio, esses 3 jogos de fim de semana do brasileiro, eles vão ser realmente duros para todos esses times e eles pode ser que joguem com vários reservas. Mas eu entendo a distância. O que eu não concordo é não ter distância. Tem uma outra bizarrice aí. Eu entendi seu ponto, mas continuo achando bizarro. Mas para mim esse é o mais bizarro de todos. A CBF é responsável por determinar as datas das janelas de transferências, né? Das janelas de inscrições, né? E a janela de inscrição no Brasil ela só abre em 18 de julho. Isso significa que qualquer atleta que estiver sendo contratado só vai poder ser registrado tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores se o time seguir vivo para as quartas de final. Então, por exemplo, o River Plate pode se reforçar com 10 atletas agora, o Boca Juniors, a Católica e por aí vai. E esses caras vão ter condição de disputar os jogos da Sul-Americana, da Libertadores. Aqui não vai se poder disputar nem as competições internacionais, nem as nacionais. Os atletas só podem ser registrados em 18 de julho, depois dos jogos de volta da Copa do Brasil e da Libertadores. Para mim, isso é um absurdo. Por falar em River Plate, o Borja, né, tá chegando ao River Plate. Miguel Borja está chegando ao River Plate. Que coisa, hein? O Palmeiras é dono de 50% dos direitos econômicos do Borja. No mínimo estranho, né? Enfim. Vamos para o último jogo, que a gente não comentou. São Paulo e Palmeiras. Um aviso para quem está ouvindo e vendo o nosso podcast. Estamos gravando um pouquinho antes, horas antes de São Paulo e Palmeiras pelo Brasileirão na segunda-feira. Então a gente não sabe o que deu nesse jogo. Quando você estiver ouvindo aí, você já vai ter uma noção. Às vezes um dos times meteu 4-0 no outro, isso pode abalar esse time aí pro fim de semana. Mas nós conversávamos aqui antes do podcast, Pretzel, que nós 3 aqui apostamos em empate nesse São Paulo e Palmeiras do Brasileirão, né? Eu aposto, inclusive, no 0-0 modorrento. Dando empate ou dando uma vitória simples para um dos lados, qual o seu prognóstico para esse São Paulo e Palmeiras da Copa do Brasil? Lembrando assim, ó, o São Paulino otimista, ele lembra que o São Paulo em mata-matas históricos contra o Palmeiras sempre levou vantagem, né? Se eu não estou enganado, são 19-4. Quem me passou isso aí foi um colega e eu até fiquei surpreso com a diferença pró São Paulo. Só que hoje a realidade é diferente, né? Hoje toda essa história, hoje ela pode ser apenas história. Eu amo história, mas eu não vou ficar todo preso a esse histórico, né? Porque o momento realmente é muito diferente, né? O São Paulo contra o Botafogo, que foi a última referência que a gente teve, foi simplesmente um time medíocre, né? Um time cansado, um time arrastado em campo. Praticamente não chutou a bola no gol, ruma com o Caleri, e olha lá. Então, me parece assim, me parece que o São Paulo hoje é um time em crise técnica. Ele já não tem tanta técnica, entendo o que eu estou dizendo. E agora eu acho que ele é um time em crise técnica no geral, certo? Com seu treinador também um pouco confuso, um pouco perdido em algumas escolhas, né? Enquanto que do outro lado vem uma equipe que tu tira, vou fazer um exemplo, que tu tira o Danilo e põe o Gabriel Menino e não muda praticamente nada, né? O Zé Rafael tá jogando uma enormidade. O jogo coletivo do Palmeiras é um jogo fortíssimo, onde cada jogador que entra sabe bem a função que ele tem que cumprir. O time do Palmeiras é extremamente agressivo. O do São Paulo ataca numa lerdeza gigantesca. Então, por tudo isso, cara, eu acho que o Palmeiras empata no Morumbi e ganha no Allianz Parque. Eu acho que o Palmeiras é favorito e eu ficaria surpreso se o São Paulo eliminasse o Palmeiras. Talvez assim a gente colocasse pela grandeza, né, pela camisa, tudo isso é verdade. Pelo Rogério Ceni, pelo Muricy Ramalho, coisas assim que a gente pode colocar fora do jogo, né? Isso aí não seria surpresa pela grandeza São Paulino, mas pela bola, eu acho que o Palmeiras hoje é favorito. E aí, Nicola, o que você acha desse São Paulo e Palmeiras? O Palmeiras de hoje é melhor, é mais consistente, é mais seguro e bem melhor ofensivamente do que o Palmeiras bicampeão da Libertadores. Por mais maluco que essa frase possa parecer, é um Palmeiras que vive o seu auge sob o comando de Abel Ferreira.
nem a ausência do Abel com Covid parece ser um problema. Só as coisas malucas do futebol, né? Para permitirem que a gente imagine que o São Paulo passe pelo Palmeiras. Ainda mais em 2 jogos, né? Aí você vai lembrar, pô, mas no Paulista, quase se não sai aquele gol do Palmeiras no 3-0, beleza, talvez. Certamente o 3-0 seria bem mais complicado de ser revertido do que o 3-1. Até porque o Palmeiras mete 4-0 na volta. Mas há muita diferença comportamental, até para momentos decisivos como esse. Eu vejo o Palmeiras muito mais seguro, psicologicamente, muito mais maduro do que o São Paulo, que ainda é um time que oscila bastante. Então, vou ficar surpreso se der outra coisa que não o Palmeiras, e sem necessidade de pênaltis. Eu acho que o Palmeiras passa até com alguma folga. E futebol, engraçado, Nicola, o futebol é muito maravilhoso, né? Porque o Palmeiras foi bicampeão da Libertadores sem apresentar um futebol vistoso, e agora ele tem um futebol vistoso. E não espantaria ninguém se o Palmeiras chegasse no fim do ano e não vencesse nada nesse ano. O brasileiro eu acho difícil. Normal. O brasileiro eu acho difícil, Saboni. Mas pode acontecer. E aí ele seria um fracasso total para a visão dos analistas que somos nós. Mas, enfim. Eu acho que o brasileiro dificilmente vai escapar das mãos do Palmeiras. O Palmeiras, por conta dessa solidez defensiva, dessa maturidade, dessa regularidade. Assim, o Campeonato Brasileiro é um campeonato. É como se fosse uma maratona de 42 quilômetros, só que 38 quilômetros, vai, para trazer para o número de rodadas. E todo mundo vai oscilar, inclusive o Palmeiras, mas eu imagino que qualquer oscilação do Palmeiras vai ser mais curta, vai ser menor do que, por exemplo, de Flamengo e Atlético, que são os principais perseguidores. E eu acho que o título do brasileiro para o Palmeiras é bem plausível. No mata-mata é muito difícil de imaginar, é muito difícil cravar qualquer coisa, embora o Palmeiras, por conta de tudo que eu já falei, também apareça como favorito nos torneios de mata-mata. Para finalizar nossa discussão, eu quero colocar uma pimentinha que eu sempre adoro, essa discussão do gol fora, da prorrogação ou não prorrogação, e qual que é o melhor método para desempate. Eu imagino que nessas oitavas de final de Copa do Brasil teremos pênaltis em algum jogo, porque tem muitos jogos equilibrados e muito clássico, e a gente sabe que no clássico os times ficam às vezes com medo de jogar, enfim, fica todo mundo ali atrás. Pretzel, você acha que o gol fora realmente foi uma invencionice que foi embora foi de vez embora e nunca mais vai voltar? Nunca gostei, viu, André? Nunca gostei. Acho que a saída do gol fora foi uma das melhores coisas que fizeram. E tanto que a UEFA se rendeu também, né? Hoje não tem mais gol fora na Liga dos Campeões, e a gente viu cada jogaço aí, com os times muito mais, com muito mais possibilidade de viradas, por exemplo, muito mais. Se fosse, lembra daquele Real e Chelsea? Quando o Chelsea faz 2-1, o Real teria que fazer 4, tá lembrado disso? E aí ficaria quase impossível. Então, alguma coisa assim, né? Então, assim, com o saldo simples, eu acho que tu tem jogos muito mais emocionantes, porque os dois times partem pro ataque. E quem tá atrás tem uma capacidade, tem uma chance maior de reação dentro do confronto. Então, por isso que eu sempre gostei do saldo simples. E o saldo qualificado, para mim, eu acho que ele não volta mais em nenhuma competição. Então, tu tem razão, as chances de pênalti são maiores, mas em compensação, eu vejo os dois times atacando mais nos confrontos. Para mim ficou claro isso na Champions, está claro, vai ser claro na Libertadores América e também na Copa do Brasil. Eu discordo de Pretzel, mas quero ouvir Nicola antes. A ideia do gol fora, pra mim, era boa, só que ela acabou sendo desvirtuada. Por que você cria o gol fora? Pra estimular o time que tá jogando como visitante, aí buscar o gol, pra ter benefício. Só que o que a gente assistia nos últimos anos no Brasil, especialmente, eram os times da casa jogando pra não tomar gol. Então, a essência da ideia acabou sendo desvirtuada. A consequência lógica de tirar como critério de desempate o gol fora é mais disputa de pênaltis, o que também é legal pro campeonato, especialmente quando o nosso time não tá disputando, né? A minha Lusa, por exemplo, recentemente foi eliminada da Série D pelo Caxias numa decisão por pênalti, e eu ainda não engoli muito bem essa história, mas eu vou dar um chutômetro aqui, um palpitão. 4 dos 8 confrontos de Copa do Brasil serão decididos nos pênaltis. Que Metade. Isso, o cara tá 4. maluco. Depois me cobra. Aí eu interna aí eu ele. Eu não interna acho. ele, interna. Me cobra depois. Agora, uma coisa que para terminar mesmo a nossa discussão, uma coisa que eu acho que precisa existir prorrogação em confrontos de jogo único, seja a Copa do Brasil,
lá nas primeiras fases, seja final da Libertadores em jogo único, precisa de prorrogação, não pode um jogo único te eliminar assim. Mas a Libertadores tem prorrogação, né? Sim, tem. Na Copa do Brasil, nas primeiras fases que não tem. E uma coisa que me deixa assim, você falou da Lusa na Série D. Cara, você joga a vida na Série D, não é que nem a Copa do Brasil. Você tem que evitar os pênaltis a todo custo, você tem que dar prorrogação, tem que fazer alguma coisa, mas não deixa ir para os pênaltis, faz terceiro jogo, tem data suficiente, é Série D, gente. Terceiro jogo é legal pra caramba. Então, mas faz alguma coisa, mas evita, assim, o máximo jogar a vida, assim como o absurdo que eu achei. Eu sei que não tem data, eu sei que não, mas é errado você jogar a sua vida para ir a uma Copa do Mundo ou não, num jogo único no Catar, e a gente viu que jogos horrorosos que foram num jogo único. Aí não importa nem prorrogação e tal. Quando você está jogando a vida desse jeito, tem que ser mais de um jogo. Acabaram com os 2 jogos, tem toda a razão. Na Copa passada nós tínhamos 2 jogos. O Peru enfrentou a Nova Zelândia, empatou com a Nova Zelândia e ganhou em Lima. Agora o Peru foi pro mata ou morre, aí tu tem razão. Eu concordo contigo nesse ponto. O jogo ficou horroroso. E dava para ver claramente que as duas equipes estavam com medo. A Austrália o Peru foi jogar no segundo tempo da prorrogação, né? Agora a Itália caiu fora com 2 jogos e com 1, né? Porque contra a Suécia foram 2 jogos e ela caiu fora. E contra a Macedônia do Norte caiu fora com um jogo só. É verdade. Eu acho que assim, no caso, tirando isso de lado, acho que qualificação para a Copa do Mundo tem que ser sempre longo prazo, não pode ser definido no mata-mata, mas enfim, eu sei que algumas vagas para agradar federações acabam sendo assim. Bom, considerações finais agora de Jorge Nicola. Boa, deixa o Pretzel fechar a parada. Cara, assim, temos acho que a grande consolidação dessa nossa conversa é que hoje a gente tem nosso calendário muito bem definido, sem mais discussões, por exemplo, sobre o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Em algum momento discutia-se a volta do mata-mata, tá? A gente já tem vários campeonatos pro mata-mata. Eu acho que essa coisa tá bem resolvida, apesar de poucas viúvas. O Milton Neves é uma dessas viúvas, pedindo a volta do Campeonato Brasileiro com o mata-mata na reta final. Acho que a coisa tá bem consolidada. A gente só precisa ajustar o espaço do estadual em relação ao restante do calendário para que a gente não precise amassotar tudo numa coisa só e disputar uma sequência de jogos extremamente desgastante. Vai sobrar para o Campeonato Brasileiro, porque nessa sequência de Copa do Brasil, Libertadores e Copa do Brasil, não vai dar para todo mundo jogar a vera todos os jogos e os caras vão precisar tirar o pé no Campeonato Nacional. Considerações finais de Alexandre Pretzel. Bom, eu acho que a gente vai ter as melhores oitavas de final da história da Copa do Brasil. Copa do Brasil que começou em 1989, com o gol qualificado. Depois ela muda. Depois teve mais times. Só para lembrar, 89 já era nascido, André? Sim, nasci em 86. Eu tinha 3 anos quando a Copa do Brasil começou. E a Copa do Brasil ela reunia os campeões e vices de 4 estados do Brasil, os 4 principais, e os campeões dos outros estados. Era só isso que tinha na Copa do Brasil. Então era uma competição mais curta e o Grêmio foi o primeiro grande time a entender o que era a Copa do Brasil para levar para a Libertadores. Então, ela é uma competição que virou uma competição de muita tradição no futebol brasileiro. Teve aquele erro dos times que disputavam a Libertadores, não jogavam a Copa do Brasil, ainda teve isso, e aí consertaram depois. Então hoje é um torneio realmente espetacular. Para mim, teremos as melhores oitavas de final da história da Copa do Brasil. Ao contrário do Nicola, para mim, só um jogo é que vai para os pênaltis. Só um jogo dos 8 é que vai para os pênaltis. Você, Carbone, quantos? Eu acho que vão 2. 2 jogos. 1, 2 e 4. Depois veremos quem estava certo. Obrigado, Nicola. Obrigado, Pretzel. Obrigado a você que viu ou ouviu o Segunda Bola. E até a próxima. Valeu, até mais.